Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 14 de agosto de 2025. Caça ucraniano destruiu um posto de comando russo na província de Donetsk. Forças ucranianas expulsam russos na província de Zaporizhia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você verá a verdade. Quero também pedir a todos que estão assistindo, que vão assistir, que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com todos vocês. Muito obrigado. A aviação ucraniana de caça destruiu um posto de comando russo na província de Donetsk, onde as forças russas se reuniram num edifício e também ali fazia parte de um posto de comando do exército da Rússia. E foi na província de Donetsk, especificamente, isso foi dentro da cidade de Vuhledar, uma cidade que foi capturada, ocupada no ano passado pela Rússia. Acho que foi no ano passado, não foi em 2023, foi ano passado. O ataque foi realizado por um caça da Força Aérea Ucraniana, utilizando uma bomba aérea de fabricação ocidental. Como resultado, o posto de comando, juntamente com as forças que estavam dentro do prédio, foram todos explodidos e destruídos. Não há notícias de sobreviventes. Apenas um pequeno número de soldados russos que não estavam dentro do prédio, estavam fora do prédio, um pouco mais longe, sobreviveu. É importante ressaltar que a aviação ucraniana está intensificando ataques às posições do exército russo em territórios ocupados, bem como em regiões fronteiriças da Rússia, tanto do lado da Ucrânia quanto do lado da própria Rússia. Esses ataques realizados com bombas aéreas resultaram na destruição de um número significativo das forças de ocupação, de muitos equipamentos de material bélico, militares russos, toda a logística russa até agora, durante essa campanha que a Ucrânia está fazendo para atingir esses alvos, que são alvos estratégicos, né? Destruir, por exemplo, um depósito de munições, um posto de comando, como foi agora, destruir uma logística, né? Em algum determinado local, destruir um obus, ou destruir um sistema de artilharia antiaéreo, sem dúvida nenhuma, são alvos de alto valor militar, e que, com isso, eles fazem com que a Rússia tenha menos capacidade para atacar as posições ucranianas. E vamos falar sinceramente, né? Nós mesmos temos divulgado no canal um número grande de material bélico, como tanques, blindados, sistemas de artilharia, etc., da Rússia, têm sido destruídos todos os meses pela Ucrânia. Eu quero falar agora também uma operação que o exército da Ucrânia fez para eliminar um grupo de sabotagem russo que entrou numa localidade, numa área residencial em Zaporizhia. E eles foram denunciados pelos próprios residentes ucranianos que moram lá. Eles entraram e se abrigaram em casas que estavam vazias. Mas nessa cidade, onde eles entraram, existiam ainda moradores que não foram evacuados durante a guerra, ou pelo menos se negaram a sair de suas propriedades. Aí a Ucrânia não está tirando eles à força. Na realidade, o batalhão de assalto das forças ucranianas de número 210, eles que neutralizaram esse grupo russo de sabotagem e reconhecimento que tentava entrar nessa vila. Eles tinham recém-chegado na vila e quando os habitantes viram que eram russos, eles ligaram
para o exército ucraniano, que mandou esse pessoal para eliminá-los, ou expulsá-los, ou prendê-los, né? E aí o que aconteceu é que justamente eles estavam se posicionando em pequenos grupos dentro de algumas residências abandonadas nessa área residencial, onde é uma área basicamente de moradias. E, inclusive, como eles se posicionaram muito bem, de uma maneira forte, em algumas residências, a Ucrânia usou drones, inclusive, para lançarem granadas de mão dentro dessas casas, e a Ucrânia também lançou, quando eliminou os russos que estavam na parte superior da casa, né, no térreo, né, ela entrou porque a maioria das casas na Ucrânia tem porões, e aí foram para eliminar o restante das tropas dentro dos porões, né, que sempre eles também se escondem nos porões. É uma operação rápida como um raio, disseram eles, na região de Zaporizhia, na localidade, na vila de Stepnogorsk. Então, em Stepnogorsk eles fizeram isso. O exército ucraniano não permitiu que o exército moscovita de Putin se estabelecesse nos arredores dessa vila de Stepnogorsk. Na realidade, eles estavam se estabelecendo primeiro nos arredores, eu acredito, para fazer um planejamento de como eles iriam atuar. Por vários dias, a Ucrânia está patrulhando essas áreas, está em contato com os civis, como esses agora, que denunciaram a presença dos russos, né? E a Ucrânia fez um combate com eles pelo controle da periferia, onde esses grupos, era mais de um grupo, esses grupos de sabotagem e assalto tinham se entrincheirado. A limpeza foi realizada, então, por esse regimento que eu comentei, o 210, Regimento de Assalto das Forças Armadas Ucranianas, juntamente com unidades relacionadas, né? Teve outras unidades apoiando. Os russos tentaram penetrar e estabelecer na área urbana pequenos grupos para fazer justamente sabotagem e terrorismo. No entanto, foram descobertos a tempo e destruídos, segundo informações do próprio exército ucraniano, destruídos sem piedade. Eles vieram, inclusive, para aterrorizar civis, matar civis, para justamente colocar terror entre os civis. Os drones usados ajustaram o fogo. Após uma série de ataques direcionados, grupos de assalto das Forças Armadas Ucranianas no local concluíram a limpeza dos drones, que começaram antes da chegada do Regimento 210. Por que eles começaram antes? Porque quando os civis ligaram para o exército ucraniano, não tinha tropas ali nessa vila. Então, aí o que eles fizeram? Eles mandaram os drones na frente, que eles voam, né? Vão mais rápido e não tem problemas de estradas ruins, né? De ter que desviar obstáculos, por exemplo, né? E aí, quando chegaram os fuzileiros do batalhão de assalto 210 da Ucrânia, ou do regimento, perdão, e que eles fizeram ações coordenadas, e cada assalto eles fizeram uma operação cuidadosamente planejada, inclusive para não ter baixas entre os civis. Eles tiraram os civis das casas, né, mas não mexeram, não destruíram as casas onde tinha gente morando. Eles atacaram e destruíram os russos nas casas onde eles ocuparam. Os russos, no começo, eles tinham recém-chegado, ocuparam essas casas e estavam achando que não tinham sido vistos, mas os moradores vistos devem ser aqueles que ficam espiando atrás da cortina, né? E os russos não notaram isso, e a missão foi concluída sem perdas para o pessoal ucraniano e com perdas totais para o exército russo. Eu quero apenas enfatizar que parte da imprensa ainda continua divulgando o avanço dos russos perto de Dobropili e lá na região de Pokrovsk, perto de Pokrovsk, né? E querem notar o seguinte, reafirmar, não foi um avanço, foi uma infiltração, como eu falei ontem, porque eles não tinham uma comunicação física que eles pudessem vir tropas para socorrê-los, né? Eles não tinham. Ali não dá para dizer nem que a distância deles com a logística russa ou com o apoio russo
é muito esticado, simplesmente não é esticado, não existia essa comunicação. Então a Ucrânia continua procurando lá, fazendo uma limpeza, e vi alguns canais que têm uma certa importância, né? Canais que têm um número grande, que hoje continuaram divulgando que eles fizeram um avanço, uns dizem de 10 quilômetros, outros dizem que é de 18 quilômetros, dizendo que foi uma grande conquista. Na realidade, isso está sendo gerado dentro do Kremlin, né? E para justamente preparar para as negociações e o Putin poder dizer para o Trump na sexta-feira: tá vendo? Eu tenho as cartas, né? Tem que fazer como eu quero. Na realidade é isso. Eles estão blefando, estão mentindo, mas acho que não vão conseguir nada. Não sei como é que o Trump vai ver isso, mas ele já está sendo preparado. No vídeo em seguida não, acho que é no último vídeo, vou falar sobre isso e que as conversas que aconteceram com o Trump e os europeus e o Zelensky hoje via teleconferência. O Zelensky estava em Berlim para encontrar-se com alguns dos aliados e também para fazer essa conferência via internet com Donald Trump. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Inscrevam-se, porque aqui vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia e Deus abençoe também o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.